Gente, essa é uma história que eu tenho certeza que vai te emocionar e talvez te revoltar também. Perder um parente já é algo que a gente carrega pro resto da vida, né? Mas por essa dor, ela parece ser ainda maior quando a perda vem de forma inesperada. É o caso da família do seu Otávio Passos. Seu Otávio, gente, esse que você vê aí, ele tinha 82 anos. O idoso foi atropelado por uma moto e ele não teve a menor chance, ele morreu na hora. Como se isso já não fosse sofrimento suficiente. Eles ainda esperam uma solução para o caso. O detalhe é que esse acidente, ele foi há mais de um ano. E até agora, nada da polícia investir nesse caso. O Balanço Geral comprou essa briga da família e traz para você toda essa história. Foi no ar. Nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que um dia eu ia passar. Por isso que eu ia receber uma notícia daquele dia que eles estiveram aqui na minha casa para me dar a notícia à noite, sabe? Foi uma das piores coisas que eu vivi na minha vida. Essas imagens gravadas por câmeras de segurança flagraram os últimos momentos com vida do idoso Otávio Passos, de 82 anos. Ele é o homem que desembarca de um ônibus e tenta atravessar a Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, quando é atropelado por uma motocicleta. O acidente aconteceu no dia 16 de setembro do ano passado. Seu Otávio morava em Piraquara com a filha. E naquele dia saiu, foi em Curitiba e na volta, ao invés de seguir até o terminal Afonso Pena, ele desceu aqui. E ao atravessar a via para pegar outro coletivo e voltar para casa, acabou sendo atropelado e morreu. Que a gente ficou sabendo, porque eu tive uma semana depois no local, é que o motoqueiro estava em alta velocidade, tinha furado o sinal e ele, quando atropelou meu pai, estava mais ou menos a 130, 140 por hora. Mas, claro, quem teria que apurar isso mesmo, a veracidade disso, seria a polícia, né? Hoje, mais de um ano depois, a família ainda busca respostas do que de fato aconteceu, já que nenhuma providência foi tomada. E ainda, segundo a filha de seu Otávio, nem o inquérito teria sido concluído. Tudo que eles têm lá foi a gente que conseguiu. Nós aqui e meu advogado. Tanto as imagens quanto testemunha, foi a gente que conseguiu para ver se o inquérito andava. Mas nem assim caminhou, está parado. Sem respostas se o motociclista teria sido responsável pelo acidente, a família contratou um advogado que cobrou providências do Ministério Público e descobriu que no dia 15 de janeiro deste ano, o promotor do Foro Regional de São José dos Pinhais solicitou que em 90 dias a polícia tomasse os depoimentos dos familiares do seu Otávio Passos, juntamente com exames de necropsia e outras diligências. Mas, segundo os familiares, ninguém foi ouvido. Em outubro de 2019, que me chamaram na delegacia, daí eu dei o depoimento. Mas no dia 15 de janeiro o promotor pede que vocês fossem ouvidos novamente. Não fomos ouvidos. Sem respostas diante do prazo inicial estipulado pelo Ministério Público, que venceu em abril, o promotor responsável mais uma vez encaminhou no último dia 13 de agosto uma solicitação ao delegado responsável pelo inquérito, pedindo o cumprimento integral das diligências. A família, através do advogado, procurou a delegacia, que respondeu por e-mail que, diante da pandemia do coronavírus, os depoimentos não estavam sendo prestados, o que causou ainda mais revolta nos familiares. Houve 6 meses para que isso fosse investigado, apurado antes. A pandemia foi em março. Ele teve setembro até março para fazer isso. E não foi feito. Um ano depois, sem nenhuma resposta, a família espera agora que, diante da exposição do caso, a polícia, enfim, tome providências e conclua o inquérito. E se o motociclista estava realmente em alta velocidade, que ele seja responsabilizado e punido pela morte do idoso. Dá a impressão que parece que o que é certo é errado e o errado é certo. Me sinto, na verdade, injustiçada. Eu acho um descaso total da justiça com a morte do meu pai. Assim, sabe, parece assim que a vida não significa nada.